Olá, satisfação poder levar até você uma importante mensagem da Palavra de Deus. O assunto hoje não é propriamente um texto bíblico, mas um assunto de grande importância dentro da sociedade humana, dentro da humanidade. O título é Ansiedade. No terceiro solo da parábola do semeador que Jesus contou, aparece um solo espinhento. A boa semente que o semeador lançou caiu no meio dos espinhos. Os espinhos, claro, cresceram e crescem ligeiro e sufocaram aquela semente, aquele sufoco. E isto então, ele ao explicar depois a parábola, disse que esses espinhos que sufocaram a semente são os cuidados do mundo. Pois bem, os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo? As pessoas em geral, por já nascermos desligados de Deus, as pessoas em geral só gostam daquilo que se vê, da coisa material. Uma casa bonita, um carro bonito, igreja bem enfeitada, boas roupas, e lavouras bonitas, enfim, coisas materiais. A vida espiritual não está muito aguçada, não está muito presente na vida diária do ser humano, porque ele só toca em coisas concretas. Não se vê Jesus Cristo, não se vê Deus Pai e não se vê o Espírito Santo. Mas também não se vê a nossa alma. A nossa vida também não se vê. Por isso é tão difícil para você, para mim, para qualquer ser humano, ser uma pessoa mais espiritual. Porque o Espírito só é realçado pela palavra de Deus. Porque Deus é Espírito e Ele procura os adoradores seus em espírito e em verdade. E também Jesus Cristo, Espírito, como o Pai e o Filho, se humanou, assumiu a natureza humana. E o Espírito Santo continua invisível também e habita em nós e nós não o vemos. Que coisa fantástica! Que Deus maravilhoso é o nosso. Mas então, como as coisas do mundo têm preferência na nossa vida terrena aqui, fica muito para trás a vida espiritual. Os cuidados do mundo sufocam. E também Jesus ainda disse que a fascinação das riquezas. Sempre lembro que na terceira tentação, o diabo acho que deixou assim na manga a terceira tentação nesse sentido. Primeiro tentou Jesus com respeito à fome. A segunda vez foi citando falsamente a palavra de Deus, com dolo. E o terceiro, acho que ser humano é difícil resistir ao que o diabo propôs a Jesus na terceira tentação. Os reinos do mundo e a glória deles. Dinheiro, tudo que é farra, tudo que agrada a nossa natureza humana, tudo que nos dá força para nós nos sentirmos como deuses, como heróis, como governadores. O dinheiro dá, a riqueza dá, e por isso Satanás achou que Jesus embarcaria. Não embarcou, mas nós, ao contrário, somos muito suscetíveis a essas coisas. E porque estas coisas, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra de Deus, por isso ela fica infrutífera, ou produz tão pouquinho. Tão pouquinho. Ansiedade significa angústia, ânsia, incerteza aflitiva. Ansioso é quem tem ânsia, que está aflito, que está impaciente, que não consegue ter sossego enquanto não vai atrás das coisas desta vida. É uma ânsia de espírito. Êxodo 6:9 ilustra bem no Egito, quando o povo de Israel estava assim por sair de lá, eles viviam nessa ansiedade. A opressão egípcia e também aquela ideia, aquela ordem de sair de lá, deixou eles muito aflitos, muito angustiados, muito ansiosos. Por isso, nós precisamos ter cuidado com medo. Medo sufoca coragem. Medo evita confiança. Nós precisamos cuidar de angústia. Não viver angustiados, perplexos, cegos, espiritualmente cegos e mortos. Ansiedade, essa angústia, essa preocupação constante. Como é que vai ser? Como é que vai ser no fim do coronavírus? Como é que vai ser o Brasil depois disso? Vai ser como foi antes?
vai ser diferente, as pessoas vão mudar agora, se arrepender e voltar-se para o Deus vivo. Materialismo. As coisas desta vida, dinheiro, comida boa, casa boa, roupa boa, tudo aquilo que satisfaz, que realça o ego, que dá sustentabilidade a uma fantasia. Vontade humana natural, a minha vontade. Eu não vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Assim fala o não arrependido, o não crente, o que não se reconhece pecador diante de Deus. Ele fala assim. Cobiça, querer possuir aquilo que não se pode normalmente conseguir, mas querer possuir. Ganância, ter cada vez mais para si, não repartir o pão com faminto. E também inveja. Inveja dos outros. Ai, como a inveja rói a pessoa por dentro. E também o despeito. Despeitar as pessoas também. Então, tudo isso, espectador e espectadora, é vencível mediante firme fé em Jesus Cristo. No Deus triuno, em Jeová, o Todo-Poderoso, único e verdadeiro Deus. Porque no Salmo 91, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz para o seu Deus: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Outra passagem muito bonita de Mateus 28, 20, onde o próprio Jesus promete: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não há o que temer. Quem pôde transformar 5 pães em uma quantidade suficiente para 5.000 pessoas, não encurtou o braço dele. A mão dele não se encurtou, como no deserto lá ele disse, também não se encurtou. E por fim, o apóstolo Pedro então nos recomenda dizendo assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Precisa mais para ser feliz?